Quando eu saí do Brasil, recém-formado, 20 e poucos anos ainda, pensando que sabia tudo, quando a gente vem para um lugar desse, a gente descobre o quanto a gente ainda tem que crescer e aprender da vida. O fato de ter que se virar sozinho, de ter que correr atrás das coisas, de estar num país que você não está familiarizado com como as coisas funcionam, isso proporcionou um crescimento pessoal sem comparações. Eu vim para cá em 2004, logo depois que me formei na faculdade, e vim para passar 6 meses apenas, já estou aqui todo esse tempo, acabei ficando e acabei fazendo meu mestrado aqui e hoje eu sou professor numa escola pública daqui de Londres. As pessoas aqui, o comprometimento com o trabalho, sabe? E acho que isso é fundamental, assim. Eu acho de estar sempre melhorando, né? E ter um foco na carreira. E também uma coisa que eu acho muito importante é o respeito das diversidades aqui, porque principalmente em Londres, que é a cidade menos inglesa de todo o país, porque você vê todas as pessoas de todas as religiões, todas as culturas, você aprende a respeitar o diferente, né? E mesmo você não concordando, você aprende a respeitar e muitas vezes valorizando também, e vendo que isso que é o que faz a vida e as pessoas interessantes também, o diferente. Episódio de hoje. Eles acabam de desembarcar da cidade sede das Olimpíadas de 2012. Andaram por Oxford, visitaram Windsor e viveram por 25 dias na terra da rainha, dos príncipes, dos lordes. Mas foi na pequena cidade de Binfield que aprenderam a língua de Shakespeare. Durante o verão europeu, este grupo de brasileiros que participaram de um intercâmbio promovido pela Universidade Adventista de São Paulo se uniu a estudantes de vários países para um intensivo de verão numa escola tipicamente inglesa. Well, it's very clean. Everything is very organized. The houses are totally different. All of them are made of brick. Here in Brazil we call tijolinho à vista. I don't know in English. A lot of trees, so a lot of nature there, and rain. Unfortunately, we got a lot of rain there. Just the last week, it was sunny, but it was good. We could enjoy anyway. Newbold College, I love the gardens there. It's just like the movies, you know, old movies. And there's a little girl with the dress, like the Secret Garden movie that I love. So it was actually exactly like a dream. It is like a movie as I always imagine. A instalação lá é bem típica do lugar, é assim, aquelas casas bem de tijolinhos, bem europeu mesmo, assim. Os jardins nessa época do ano são maravilhosos. Fiquei impressionada com o tanto de verde que tem lá, das flores, das árvores, até no Newbold, assim, tem uma estrutura assim muito bonita, assim, tem um jardim antigo lá, assim, umas ruínas. A gente até tirou bastante foto lá, depois vocês podem conferir no site do Summer School. É muito bonito, as instalações dos quartos bem bacana também, ficava no quarto dois alunos em cada quarto, né? A cafeteria, que é o refeitório também, servia alimentação muito gostosa.
que mais se tinha lá? Os prédios de aulas, a estrutura física de atividade esportiva também foi muito bacana. Fora os parques também que tem próximo do colégio, a gente fez bastante atividade lá, foi muito bacana. Dentro da educação, da filosofia adventista, eu já aguardava um bom trato, simpatia, carisma, mas realmente é uma surpresa, porque o inglês por si é uma cultura mais fria do que a brasileira. No entanto, toda a recepção, desde as recepcionistas, dos atendentes, dos professores, da coordenação, eu fiquei encantada com o grupo, a integração de todos os profissionais do Newbold em relação a esse grupo de imersão. I think I would like to say that the Brazilian students who come to Newbold College form a special part of our Newbold family because they're such happy, lively, energetic young people. So our teachers love to have Brazilians because they know then we're going to have a very special experience. Fala alguma coisa com acento britânico. She asked me about the water. Tá vendo? Meu nome é Jaqueline, eu tenho 21 anos e eu vim parar aqui na Inglaterra porque eu particularmente sempre gostei da Inglaterra, sempre gostei assim, do modo de vida europeu, que para mim é maravilhoso. Assim, essa questão de ser bem organizado, de ter uma pontualidade, fazer tudo certinho. Para mim é maravilhoso. Meu pai estudou aqui há alguns anos atrás, ele fez uma pós-graduação aqui, então eu já tinha esse contato do Newbold e eu gostaria de aprender o inglês com o acento britânico, né? Então eu vim para cá com o intuito de aprender o inglês e também de aprender um pouco dessa nova cultura que é para mim maravilhoso. As expectativas sempre são muito positivas em relação a uma experiência fora do país e quando eu cheguei para começar o curso eu estava muito animado, com todo o planejamento, muito organizado, muitas atividades, além do estudo. E eu tenho certeza que depois desse período a gente volta para o Brasil muito mais do que com o inglês. O inglês talvez ainda precisa melhorar um pouquinho, mas com uma outra visão, com muita experiência na bagagem. Na Inglaterra você encontra muitas cidades históricas, você vê muito forte o incentivo à educação. Nós fomos a Oxford, foi uma experiência muito especial. Você encontra ali talvez o berço de grandes pensadores, de grandes filósofos, escritores. Então isso, de certa maneira, inspira a nossa vida, inspira a gente agora a sonhar cada vez mais alto com os estudos em busca de mais conhecimento. I think that students find it a completely different experience to come to England and learn English. When they're learning in their home country, they have very little opportunity to practice. Whereas here, they're immersed in English, speak English when they're having their meals, English when they're having their worship, English with their friends, and some say they dream in English. Eu sou Setuco de Andrade, nome japonês misturado com nacional português brasileiro aqui, e estou com 77, completei lá. Fizeram até uma festinha bonitinha para completar os 70. Vocês não acham um número bonito? 7? Bom, estou vindo do Newbold College, fiz uma imersão que não é só imersão, eu acho que é banho total. A gente fala, come, dorme, tudo em inglês, não é? E no meu caso, eu não tenho assim tanta experiência em inglês, mas deu para a gente entender um pouquinho, quer dizer, esse cotidiano, porque a parte de gramática, essa parte eu já tinha estudado, me falava a parte da linguagem em si, o falar em inglês. Foi assim, aí a gente vê como a gente ainda é pequenininha na linguagem, né? Quando a gente estuda na nossa língua, um idioma diferente, a gente aprende muita gramática, muitos conceitos, né, interpretação,
mas quando a gente chega lá, a gente destrava. Né? O nosso ouvido, a gente começa a entender tudo, as coisas melhores e tal, a nossa fala, interpretação do que as outras pessoas estão falando. Então, acho que esse intercâmbio, essa troca de culturas foi muito importante para esses alunos, né? Para destravar o ouvido, né? E a fala também. I think for the Brazilian students, the fear is speaking. They know some English, but they're afraid to speak. And the Brazilians are such happy social people that when they come here, they can't help joining in with the activities because they love to have parties, to be social, to chat, to shop. So I think that's the way of them releasing their fear of speaking. O que eu achei interessante foi que eu tinha que me comunicar em inglês, coisa que aqui no Brasil era português, né? Uma nova língua, uma nova experiência. Novas coisas, você tem que se virar lá. Eu acho que um programa como esse, de imersão, de inglês, a grande vantagem dele é você estar envolvido com pessoas de outros lugares do mundo que também ainda não têm um inglês, talvez, aperfeiçoado, um inglês completo. Então, existe um grande desafio. Às vezes é muito fácil a gente entender o inglês de um brasileiro falando inglês, porque ele tem os mesmos vícios que a gente. Mas quando você começa a falar inglês com um coreano, quando você começa a falar inglês com um italiano, quando você começa a falar inglês com um alemão, nossa, aí é outro inglês que a gente não conhece. Então eu creio que a grande vantagem de um programa como esse é você estar envolvido com diversas culturas. Você não apenas ganha a experiência da cultura inglesa, mas você acaba levando um pouquinho da Itália, um pouquinho da França, um pouquinho da Alemanha, um pouquinho da Bulgária, um pouquinho da Ucrânia, da Coreia. E tudo isso junto faz você sair de lá assim, opa, preciso melhorar muito o meu inglês para poder entender todo mundo. The students have 18 hours of classes each week, and each semester is 15 weeks. So we have one semester that begins in September and ends in December, and another which begins in January and ends in May. We also have a summer program in the month of July. Esse curso, ele é oferecido todo julho e ele é à parte. O aluno, ele pode estar sendo aluno regular do curso do Instituto de Línguas, que é um curso dentro do NASP, dentro da academia, mas ele não precisa ser aluno de alguma da graduação, alguma das nossas graduações, não precisa. Por exemplo, como eu acabei de dizer, nós temos alunos aqui do Pará, do Santa Catarina, que vieram só para participar desse programa. Esse curso ele é divulgado em todo o território nacional e até fora. Tivemos também nesse ano 3 paraguaios e uma argentina. Ou seja, o máximo que nós podemos divulgar para as nossas instituições e até fora, o curso é aberto e tem essa responsabilidade de estar levando o nome do NASP, alunos a ter essa experiência numa imersão inglesa, não só na Inglaterra. Este foi específico para Newbold, que é um colégio nosso na Inglaterra. Mas, paralelo a esse programa, nós também oferecemos no mês de julho o programa para Andrews, que também é uma imersão de 30 dias, só que na cultura americana. É interessante que, apesar das diferenças culturais que existem, mas por fazermos parte de uma mesma comunidade cristã e termos os mesmos princípios que regem em qualquer lugar do mundo, a gente acaba se sentindo em casa quando chega num colégio adventista do outro lado do oceano. Então foi uma experiência muito gostosa. Começar todos os dias com o culto, buscando a Deus em primeiro lugar, pedindo sabedoria dele para todas as coisas. Depois, durante as aulas, professores cristãos, sempre colocando essa necessidade de unir o espiritual ao mental, né? Toda essa questão do estudo. E principalmente nas atividades de final de semana, no sábado, nas atividades, era muito bom poder estar envolvido, não apenas focado nos estudos, mas focado num conteúdo completo de vida, tanto físico, espiritual e mental, intelectual.
college was founded in 1901, and it was founded as a missionary college to train pastors, missionaries, to go to various parts of the world, particularly to Africa. And then from 1901 it moved to a number of different locations in England, but it came here to its present site just after the Second World War. So it's maintained that same idea of being a missionary college, training pastors, but also all kinds of people who might not be employed full-time by the church, but who are educated lay members and who want to work for the church, witnessing for the gospel in various ways. So we still maintain that, that our whole idea of what the college is about. And currently we have the main department in the college is theology, and here we provide people with an education that will help them to be pastors in a wide variety of ways. Not just pastors in local congregations, but evangelists or administrators, maybe teachers. And so to help people to do that, we offer a whole range of degrees. We offer undergraduate degrees, bachelor's degrees in theology, and then also master's degrees where you can specialize in biblical studies, theological studies, or pastoral studies. And then we also offer Doctor of Philosophy and Master of Philosophy research degrees as well. All of those degrees are validated by British universities. So if you study at Newbold, you know that you've studied at Newbold, you've had Newbold staff and Adventist staff, but the degree will be granted by a full British university which is acknowledged everywhere in the world. Well, it is quite amazing because nearly 100 years ago, foreign students were already coming to Newbold College. But the language program itself set up officially in the 1960s, so that's 50 years ago. No começo é bastante difícil, que a gente chega aqui, acho que a cabeça dá meio que um crepe, um branco, tudo que a gente sabe de inglês vai meio que pro ar, mas é bastante interessante, porque, como já foi dito, a gente tem um contato com a língua inglesa a todo momento. Então, essa questão de aprender se torna mesmo obrigatório, se torna mesmo que consequência. A professora não fala em português, só fala em inglês. Então a gente fica boiando, às vezes olhando, acho que a professora percebe o olhar da gente divagando, pensando, querendo pescar uma palavra ou outra, né, que eu não entendia. Aí ela chegava perto de mim, perguntava, e no fim ela acabava usando de mímica para a gente entender essa fala que ela dá a solicitação. Mas com tudo isso, todos nós conseguimos atender ao pedido dela de fazer a parte da dinâmica, a parte da prática em sala de aula. Então, em sala de aula a gente se torna aluno mesmo. E junto com o jovem, a gente se torna mais jovem ainda. Ser professor e voltar a ser aluno num país diferente, como é que foi essa sensação? Foi uma delícia, me senti adolescente e agora pronta para uma longa jornada em realmente aprender e saber que não é difícil, mesmo em pouco nível de inglês, a interação ela é diária, ela é constante com todos, então você acaba se comunicando e desvendando de que é necessário, importante, não é tão difícil a comunicação em outra língua. Eu ficava um pouquinho com medo porque eu nunca saí do país, foi a primeira vez, e eu não falo muito inglês, eu sei o básico do básico, eu falei assim, será que eu vou? Aí falaram, vai, aí eu fui. Fui, gostei muito, o lugar é lindo, maravilhoso. No começo fiquei com medo assim, não vou entender nada. Mas os professores são muito compreensíveis, eles são muito atenciosos, dedicados com a gente, assim. As programações, eu não fiquei perdida em nada, eu me achei lá, me diverti bastante, conheci lugares maravilhosos que eu nunca pensei que conheceria. Então foi umas férias assim inesquecíveis. What do they find the hardest to learn in English? Is speaking or grammar? I think pronunciation, because I think when they learn English in Brazil, that maybe sometimes they don't learn the correct pronunciation. So when they come here, especially at the beginning, it's a challenge to learn to pronounce the words correctly. But through chatting and studying and having a good time, they soon improve. Eu posso falar para você, tipo, my name is Gustavo,
I liked very much talking in English with a lot of people of a lot of countries, and I love England. I should be back there maybe later, but sure I will be back to England and with New Bold College with Unasp Group. O nosso grupo era bem grande de brasileiros, né? Então já tinha a questão de não conversar com os brasileiros, mas isso foi tranquilo porque como tinham outros estrangeiros ali, os professores eram todos britânicos, tinha que falar inglês, não tinha como, né? Was big pleasure to be there, to all these people, a lot of Brazilians, but was a nice group, it was amazing. I had a lot of fun, I learned a lot, I improved my English a lot too, and was a great experience. It was my dream, and this dream just came true. So our students cry when they come. Some of them are a little homesick, but they always cry when they leave. They make a special home here, and we become their family, and they're so sad when they have to leave us and go back. As amizades que a gente fez lá são amizades que vão durar assim eternamente. São pessoas que a gente convivia o dia inteiro na aula, nas viagens, nas brincadeiras, nos jogos. Foi assim, na hora da despedida deu aquela emoção. Agora está todo mundo aqui já dando tchau, mas eu recomendo para todo mundo. Compensa, vale a pena, e quem quiser ir, gente, não perca essa oportunidade. Eles acabaram de voltar, mas já trouxeram na mala um pouco de saudade. Porém, para aqueles que já dominam a língua e têm vontade de conhecer mais a fundo a cultura, a arte, a literatura e a história da Inglaterra, existe ainda a oportunidade de passar um ano inteiro aumentando seu currículo cultural e repertórios de vida. This year we're very excited to be offering some new classes in this one-year experience at New Bold College. We will be offering classes in English literature, English history, British history, and with those classes there is the possibility of going on tours. There is also another very interesting class that you can take in your university year in England, and that is an introduction to the fine arts. And we look at European history and European music in that class. But first, let me tell you about the special classes that we have in English literature. We will be studying the works of Shakespeare and Jane Austen and Charles Dickens from September through to December. So one play by Shakespeare this year is going to be studied, and that's A Midsummer Night's Dream. And then Jane Austen's Pride and Prejudice and Charles Dickens' A Christmas Carol. As part of the English study tour, we go out on trips so that we can visit the places where the authors and the playwrights wrote their plays and novels and where they got their inspiration to write them. So, in October, we will be visiting the Lake District, where Wordsworth and Beatrix Potter lived. We will also visit Shakespeare's house in Stratford and the church where he's buried, and we'll also go to a Shakespeare play at the Royal Shakespeare Theatre to see A Midsummer Night's Dream. The tour will also visit the Globe Theatre, which is Shakespeare's reconstructed Globe Theatre, and see a play there. And also the English study tour will be going on a walk in London to visit the places that Charles Dickens knew and wrote about in his novels. During the second semester for the English literature, we'll be studying the works of Thomas Hardy right through until Tolkien. And there will be tours to Oxford and to Dorset to visit the places where Thomas Hardy worked and lived and wrote about his novels, and also to Oxford to get to know the places where J.R.R. Tolkien and Lewis, C.S. Lewis, lived and worked. If you're interested in the British history, you would be interested to know that they will be studying Tudor England and visiting places like Windsor Castle, the Tower of London, and Warwick Castle, and other places of interest.
And let me also tell you about the Fine Arts class. This is where we study the history of Western music and art. And it's a broad survey class. So we don't have much time to go into a lot of depth, but we do have the opportunity to go on 4 tours. One to Windsor Castle, the rest are in London, and we visit the National Gallery and the Tate Modern Gallery, and we have lectures at those galleries by the resident lecturers, so that's very special. And then we also go to an opera at the English National Opera House, and we go to a musical. This year we're going to Les Miserables, which is in its 25th year, and we're also going to a classical spectacular concert at the Royal Albert Hall. So these are just some of the very exciting classes that you can take on your university year in England. Seja por um ano, um mês ou apenas alguns dias, a possibilidade de conhecer um outro país, uma nova cultura, gente diferente, faz com que a visão que se tem do mundo ultrapasse a fronteira da imaginação e toque o solo da realidade. E o contato com o desconhecido, ao mesmo tempo que assusta, acrescenta. É por isso que eu entendo como é positiva uma experiência como essa. Porque você traz na bagagem muito mais do que um pouco mais de inglês. Você traz agora uma nova visão, uma nova experiência para compartilhar aqui no Brasil também.